Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 863. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 27 minutos da segunda-feira, 2 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, bastante descansado e também taxado, tarifado, né? Tá mais tarifado hoje do que estava na última sexta-feira. E Daniel Souza, que é esse que eu vos falo. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da temática internacional das últimas horas. E então, professor Bagdadi, como vai? Tudo bem? Daniel Souza, tô com a impressão de que você fez uma aposta com você mesmo, que você nunca mais ia chegar num take 2, que agora era tudo no take 1. Porque hoje você veio derrapando na pista de tudo quanto foi jeito e manteve, Daniel Souza. Estamos aqui no take 1, não haverá na gestão de Daniel Souza mais desperdício de take. Então, dessa maneira, Daniel Souza, deixa as boas-vindas a você e a todo mundo que nos acompanha aqui nessa live do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, assim como o pessoal que nos acompanha pelo podcast. Daniel Souza, eu quero começar falando sobre a relação entre Estados Unidos e China. Tivemos aí barraco, troca de acusações, um botando o dedo na cara do outro, porque fizeram um acordo e o Trump está dizendo que a China violou. Me conta, Daniel, o que está rolando nessa treta aí entre Estados Unidos e China? Tanguy, na última sexta-feira, o presidente Donald Trump afirmou que Pequim havia violado totalmente o acordo que fora estabelecido com os Estados Unidos. No dia de hoje, segunda-feira, o Ministério do Comércio da China afirmou ter cumprido o acordo e acusou Washington de adotar uma série de medidas discriminatórias e restritivas. As autoridades dos Estados Unidos, Tanguy, acreditam que o acordo de maio, ou de 12 de maio, iria reverter as restrições de exportação de terras raras, de minerais de terras raras, para os Estados Unidos. Entretanto, o governo americano tem reclamado que não tem conseguido aí autorizações, tem havido aí uma lentidão nessa concessão de autorizações de exportações de minerais das terras raras da China em direção aos Estados Unidos. Já a China reclama que de lá para cá, os Estados Unidos realizaram uma advertência contra o uso de chips da Huawei no mundo todo, que os Estados Unidos suspenderam a venda de softwares que são utilizados ali no design de chips para empresas chinesas. Aliás, a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal. E também cancelou vistos para estudantes chineses. Na prática, a gente está falando de frustração de expectativas. De um lado, os Estados Unidos tinham a expectativa de receber mais minerais de terras raras depois do estabelecimento de um acordo, de uma trégua na prática, no dia 12 de maio. A China, por sua vez, tinha a expectativa de não sofrer novos avanços trumpistas contra ela, o que também não aconteceu. E os dois lados, nesse momento, se mostram profundamente insatisfeitos e o clima não é bom. Na prática, a gente não teve aí avanços substantivos nas conversas. Nós tivemos aí o recuo dos dois lados no que diz respeito à implementação daquelas tarifas gigantescas acima dos 100%, na casa ali de 3 dígitos de parte a parte, mas nós não temos tido aí qualquer tipo de conversa mais produtiva ou qualquer tipo de avanço um pouco mais concreto. Então é muito difícil realmente acreditar que um acordo vai ser conseguido, vai ser atingido de maneira tranquila, porque os dois lados me parecem muito distantes no que diz respeito ao que esperam. Os Estados Unidos querem reduzir brutalmente o seu déficit comercial em relação à China. A China não quer reduzir brutalmente o seu superávit comercial em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem conter a China numa série de áreas tecnológicas, e aí isso acaba envolvendo vistos de estudantes, acaba envolvendo questões relacionadas a semicondutores,
E os chineses não querem ser realmente restringidos nas áreas tecnológicas, porque consideram que a tecnologia é uma maneira justamente de manter o crescimento chinês vigoroso e, quem sabe, talvez alcançar o PIB dos Estados Unidos pela taxa de câmbio oficial no futuro. Já os americanos também querem ter acesso aos minerais das terras raras chinesas, lembrando que a China é um dos países que mais tem minerais em terras raras do mundo. E os chineses não estão se mostrando ali muito dispostos a liberar esse tipo de exportação com a velocidade que os Estados Unidos imaginaram. Enfim, é um choque que os dois países têm. A gente está falando de uma polarização crescente do ponto de vista internacional e não há nenhuma sinalização de recuo, até porque nenhum dos dois lados quer mostrar qualquer tipo de fraqueza num momento tão importante como esse. Existe aí uma disputa hegemônica muito evidente e claro que essa negociação que os dois países têm realizado ao longo das últimas semanas está no centro dessa disputa e pode condicionar muito do que vai acontecer no relacionamento entre os dois países daqui para frente. Lembrando sempre que, historicamente, a relação entre Estados Unidos e China não é ruim. A relação entre Estados Unidos e China é historicamente muito melhor do que a relação, por exemplo, entre Estados Unidos e Rússia. Mas, nesse momento, quem ameaça os Estados Unidos é muito mais a China do que a Rússia, ameaça do ponto de vista econômico, ameaça do ponto de vista do sistema financeiro internacional, ameaça do ponto de vista hegemônico. Enfim, todos esses aspectos acabam estando presentes nessa tensão que está muito forte dos dois lados dessa negociação. E hoje, Daniel, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Karoline Leavitt, disse que provavelmente nos próximos dias teremos uma conversa por telefone, a primeira desse mandato, né, de Donald Trump, entre Donald Trump e Xi Jinping. Naturalmente, Daniel, o objetivo dessa conversa, se ela de fato acontecer, é tentar destravar exatamente esse imbróglio que você descreveu agora há pouco. Importante lembrar, Daniel, que a gente teve recentemente, como você falou, esse acordo em Genebra, né, que foi assinado recentemente, que estabeleceu uma trégua de 90 dias na guerra comercial. Então agora já há uma troca de acusações, os Estados Unidos dizem que a China violou, a China diz que não violou absolutamente nada, e a gente tem um problema de fundo aqui, né, Daniel? É o fato de que os Estados Unidos se incomodam profundamente com o modelo comercial da China. É um modelo baseado em empresas estatais voltado para a exportação. É isso que incomoda os Estados Unidos, é uma questão meio estrutural. Então, aparentemente, Daniel, meio que acabou a margem para que outros atores, para que ministros, secretários e tudo dialoguem. Agora você chegou num ponto no qual tem que ser os dois presidentes, então há a expectativa de que os dois conversem essa semana. Naturalmente a questão comercial está no centro das atenções, mas normalmente quando o presidente dos Estados Unidos e da China conversam ao longo dos últimos anos, vem sendo assim. Aliás, o próprio Trump, quando ele conversava com Xi Jinping no primeiro mandato, e o Biden também conversando com o Xi Jinping, a pauta costumava ser bem mais ampla, então devem falar sobre minerais raros, devem falar sobre inteligência artificial. O Trump é um cara que fala o tempo todo sobre o fentanil, né? Uma droga poderosíssima, cujos insumos para sua produção muitas vezes vêm da China, e aí o Trump em determinados momentos diz que vai cooperar com a China para tentar evitar que o fentanil se torne um problema ainda maior, para que haja algum tipo de contenção. Em outros momentos ele diz que a China propositalmente envia, né, faz com que esse material chegue nos Estados Unidos para que as drogas sejam produzidas nos Estados Unidos para abalar a sociedade americana. Então, me parece, Daniel, que a gente vai ter uma conversa que deve ser bastante ampla, não tem data ainda, mas ao longo dos próximos dias a gente provavelmente vai saber um pouco mais sobre quando que essa conversa vai acontecer e o teor de uma possível conversa entre Xi Jinping e Donald Trump, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria destacar que teve muita repercussão no cenário internacional um relatório que foi produzido pela OCDE. O relatório se chama Supply Chain Resilience Review. Na prática, o que o relatório tenta analisar são os impactos da chamada reshoring, ou seja, internalização de processos produtivos que têm acontecido nas mais diferentes partes do mundo. As modelagens econométricas da OCDE
indicam que políticas agressivas de reshoring, né, que envolvem tarifas elevadas, subsídios domésticos e restrições de importação, podem reduzir o comércio global em até 18% e o PIB em até 12% nos países afetados. Aqui a gente está falando de um horizonte de longo prazo, de aproximadamente 10 anos. Então, na prática, nós teríamos 18% menos comércio do que teríamos se você não tivesse essas práticas, e nós teríamos países com um PIB até 12% menor do que se essas práticas não fossem implementadas. Você tem ali uma série de países sendo analisados, um dos menos impactados, veja você, é o Brasil. Não é exatamente uma surpresa, o Brasil é um país muito pouco integrado nas cadeias globais de valor e, consequentemente, dentro de um contexto onde você aumenta tarifas de importação, onde você restringe o comércio, o Brasil acaba sendo relativamente pouco impactado. Uma outra coisa que também me chamou bastante a atenção é que, contrariando a ideia de que o reshoring aumenta a resiliência, a OCDE constatou que mais da metade das economias analisadas se tornariam mais vulneráveis a choques econômicos se adotassem essa estratégia, devido à exposição a choques internos e também a ineficiências que o reshoring acaba trazendo. Ineficiências porque, ao produzir domesticamente, acaba sendo mais caro, mais complicado, menos eficiente, de forma mais abrangente. Em vez de promover reshoring, a OCDE sugere políticas de abertura comercial e diversificação geográfica das cadeias de suprimentos, como estratégia mais eficaz para lidar com interrupções e construir resiliência econômica. O relatório da OCDE constata que, sim, desde meados da década de 1990, a dependência dos países da OCDE em relação à China aumentou significativamente, especialmente no setor manufatureiro. A China tornou-se o principal parceiro comercial em 30% dos casos de importação altamente concentradas, comparado a 5% nos anos 90, em meados da década de 90. Portanto, a OCDE reconhece que essa alta dependência em relação à China é um problema, que você deveria ter uma diversificação geográfica das cadeias de suprimento para tentar aumentar sua resiliência econômica, mas o fechamento, a colocação de tarifas de importação, o reshoring não seria o melhor caminho, porque aumentaria muito a ineficiência das economias e, em diversos casos, aumentaria também a exposição, a vulnerabilidade a choques internos, e isso, claro, não é algo desejado por nenhum daqueles países que adotam esse tipo de estratégia. Isso aqui é uma análise técnica. Agora, uma coisa é a técnica, a outra é a política. Trazer produção para dentro do país também é algo que politicamente pode ser muito interessante para diferentes governos. Pois é, e aí, Daniel, a gente sempre lembra que a OCDE fazia exatamente essa recomendação na década de 90, tem que estar integrado, tem que se abrir e tal. Só que na década de 90 a recomendação era dada para países periféricos, né? Para Brasil, Argentina, China, Índia. Vocês têm que se integrar e tal. O que é curioso é que hoje esse recado é dado basicamente para países da própria OCDE. A OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma organização que foi criada em 1961 e que é o famoso Clube dos Ricos, né? São países basicamente desenvolvidos ou países que não são tão desenvolvidos assim, mas que têm aquelas economias bem liberais, tudo certinho, seguindo ali as recomendações da OCDE. E a outra coisa que chama atenção também, Daniel, é como a gente tem nesse cenário, essa ideia de que, olha, o reshoring não é a solução, mas que isso não leva em consideração, como você disse, uma análise técnica econômica, não leva em consideração as necessidades políticas e securitárias dos países. No momento que os países se sentem ameaçados, meu amigo, a economia vai ficar em segundo plano. A questão securitária é mais importante. Lá na frente dá algum problema, eu preciso ter garantido a minha segurança, né? Preciso ter garantido todo o resto para que a economia possa continuar funcionando. É interessante, né, Daniel? Depois de um tempo, ver como é que a OCDE ela segue com as mesmas recomendações, mas navegando em águas completamente diferentes e dando o mesmo recado ao longo desse período inteiro.
A bem da verdade, a OCDE está sendo coerente. O que acaba acontecendo é que na década de 90, quem era resistente à abertura eram países emergentes. E hoje, quem é resistente à abertura acabam sendo justamente os países da própria OCDE. Mas é interessante você ver ali uma metodologia científica que pode ser debatida, pode ser questionada, etc., mas argumentando: olha, vocês estão achando que a sua economia vai ficar menos vulnerável com o reshoring? Não é bem por aí. Você vai ficar com uma economia mais ineficiente, você vai ficar com uma economia mais cara, e isso pode acabar trazendo mais problemas ou problemas ainda maiores do que aqueles que você acredita que está tentando resolver com o reshoring. Acho melhor simplesmente diversificar, desorganiza, coloca em mais países, etc. Porque a gente sabe, quando você desconcentra, o risco realmente diminui. Pois é, todo mundo está buscando eficiência, né, Daniel Souza? É por isso que eu quero lembrar que o nosso novo parceiro aqui do Petit Jornal é a Agilize Contabilidade, a contabilidade que é parceira do empreendedor brasileiro que está buscando exatamente, né, Daniel, eficiência, organização, buscar mercados e principalmente explorar aquilo que você é bom de fazer. Você é médico. Você é professor, você é um desenvolvedor de software, é nisso que você tem que estar focado. Deixa a contabilidade com a Agilize Contabilidade. A Agilize Contabilidade, Daniel, é a primeira contabilidade online do Brasil, com 12 anos de experiência e mais de 20 mil clientes em todo o país, e oferece uma solução completa com tecnologia, agilidade, transparência e preço justo. Atende, Daniel, pequenos empreendedores. Aqui a gente não está falando da pessoa que tem necessariamente uma loja, está falando de engenheiro, médico, professor. Você precisa emitir nota fiscal, você precisa de um CNPJ, você quer abrir um CNPJ, você tem a vontade de ter um negócio, você já tem um negócio, precisa regularizar, procura a Agilize Contabilidade, que ela pode oferecer tudo o que você precisa. Então ela dá apoio a qualquer um que tenha um CNPJ ou que queira ter um, e ouvintes do Petit Jornal que queira aproveitar essa oportunidade contam com 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, válidas ou para quem já tem uma empresa e quer migrar o seu plano para Agilize Contabilidade, para levar, portanto, a sua empresa para lá, ou também para você que quer abrir a sua empresa, o seu CNPJ. Procura lá a Agilize Contabilidade, com o link que está na descrição desse episódio, o novo parceiro do Petit Jornal, Daniel. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, Tanguy, digitalizar a contabilidade, utilizar uma plataforma moderna, uma plataforma eficiente, vai melhorar demais a sua vida. Quer dizer, você vai poder focar naquilo que efetivamente você é bom e deixa a questão da contabilidade, que num país como o Brasil é uma atividade extremamente complexa, com os profissionais da Agilize. Tenho certeza que você vai gostar demais do trabalho deles. Link no descritivo desse episódio. Perfeito. Daniel Souza, no episódio de hoje de manhã, lembrando que a gente está em jornada dupla, né, Daniel Souza, que é trabalho, que é labuta. A gente já teve um episódio que foi gravado hoje, né, segunda-feira, dia 2 de junho, pela manhã. Eu falei que naquele momento da nossa gravação estava acontecendo uma rodada de negociações em Istambul, na Turquia, entre Rússia e Ucrânia. E aí, Daniel, agora a gente já tem condições de falar sobre o que foi discutido e quais foram os resultados. Rússia e Ucrânia concordaram em Istambul em trocar mais 1.000 prisioneiros de guerra de cada. Já tinha tido um acordo nesse sentido em meados de maio, então agora houve mais um acordo, então cada um dos dois vai entregar 1.000 prisioneiros de guerra para o outro. E além disso, concordaram também em devolver um total de 12.000 corpos de soldados mortos, 6.000 para cada. Então a Rússia vai entregar 6.000 corpos de soldados ucranianos mortos e a Ucrânia a mesma coisa, entre os soldados que vão ser trocados, né? Então entre esses 1.000 prisioneiros, o foco vai ser naqueles que estão em condições de saúde muito debilitada, pessoas muito feridas, e nos mais jovens, né? Esse vai ser o foco. O que foi curioso, Daniel, foi que todo mundo achou que o acordo foi pouco, assim, é muito pouco. Eles estavam ali para tentar engatar alguma negociação para falar sobre paz e tudo, mas teve uma pessoa que falou que a reunião foi um sucesso, que foi o anfitrião. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan descreveu o encontro como uma grande reunião e disse esperar que
num futuro próximo, os presidentes Putin e Zelensky, talvez até mesmo Donald Trump, se reencontrem na Turquia para voltar a negociar. Sobre cessar-fogo mesmo, Daniel, nenhum avanço, né? O assunto foi tratado de forma muito superficial. Estados Unidos e Europa pressionaram para que a Rússia aceitasse um cessar-fogo de 30 dias, nos termos que o próprio Trump já tinha anunciado, né? O Trump, um tempo atrás, queimou a largada, disse que tinha conseguido um acordo e tal. Então, os Estados Unidos e a Europa pressionaram a Rússia para aceitar aqueles 30 dias de cessar-fogo completo, mas a Rússia insistiu, Daniel, e aí a gente vê como é que o negócio tá longe de acontecer, né? A Rússia insistiu e disse que só aceita uma solução de longo prazo. Enquanto as preocupações de longo prazo da Rússia não forem endereçadas, não vai ter cessar-fogo. O que a Rússia disse é que aceita, se precisar, momentos de cessar-fogo de coisa de 2 a 3 dias, Daniel, em partes específicas do fronte, só para que as tropas possam recolher os corpos dos soldados mortos. É até meio mórbido, né? Só, pode parar, aí a Ucrânia vai lá, pega os soldados dela que morreram lá, a Rússia pega, 2, 3 diazinhos, e depois, Daniel, porrada de novo, né? Então, o Kremlin disse que entregou para os ucranianos, nessa reunião, um memorando detalhado com os termos para um cessar-fogo completo, né? Eu falei já de manhã, a Ucrânia também já tinha dito que tinha feito isso, e as condições, Daniel, elas parecem de fato muito distantes. A Ucrânia, por exemplo, se nega a sequer negociar determinados pontos que para a Rússia são cruciais para ter um cessar-fogo. Então a Rússia diz, olha, não vai ter cessar-fogo enquanto não houver o reconhecimento de que as terras ocupadas pela Rússia atualmente são da Rússia. Coisas que a Ucrânia se nega a negociar, o reconhecimento da soberania russa sobre territórios ocupados. A Ucrânia também se nega a discutir qualquer limitação à sua força militar. Essa é uma coisa que a Rússia também coloca. Olha, a Ucrânia ela tem que ser neutra, não é para estar muito forte. A Ucrânia diz, olha, não aceito qualquer limitação à sua força militar. E a Ucrânia também se nega a oferecer qualquer tipo de reparação à Rússia. Isso eu nem vi a Rússia falar em momento algum, não. Mas a gente sabe como é que é, né, Daniel? Esse é o próximo papo. O próximo papo da Rússia vai ser, inclusive, essa guerra aí, você sabe como é que é, né? Foi cara, pô, tive um gasto grande aqui, a culpa foi da Ucrânia, melhor a Ucrânia me pagar uma grana que a Ucrânia já está colocando na mesa que não aceita qualquer tipo de reparação. Daniel Souza, estamos muito longe, aparentemente pelo menos, de algum tipo de negociação um pouco mais frutífera, porque, de fato, Rússia e Ucrânia estão muito distantes nos seus termos. Vamos ver, Daniel, mas assim, um nível de expectativa muito baixo. A Ucrânia disse que gostaria de voltar a conversar ainda no mês de junho. A Rússia não confirmou ainda, mas aparentemente, Daniel, a Rússia vai tentar avançar, vai continuar avançando no território ucraniano para ter uma mão cada vez melhor nessa mesa de negociações. E a gente viu no dia de ontem como é que a Ucrânia também vem fortalecendo bastante os seus ataques contra instalações militares da Rússia, inclusive conseguiu atingir diversos aviões, né? Uma parte importante da Força Aérea russa foi atingida, inclusive bombardeiros estratégicos. Aí quando a gente acha, Daniel, que a guerra de repente pode estar arrefecendo, a gente vê que não. Na prática, a guerra continua como estava antes, até com momentos de mais violência do que em momentos anteriores, Daniel. Agora, Tanguy, quem tem medo, né? E o Reino Unido, através do seu primeiro-ministro, o Keir Starmer, anunciou nesse domingo plano para construir pelo menos 6 novas fábricas de armas e explosivos com 1,5 bilhão de libras. A gente está falando de mais de 11 bilhões de reais. Em fevereiro, o Starmer já havia se comprometido a aumentar os gastos de defesa dos atuais 2,3% do PIB para 2,5% até 2027. A ambição trabalhista agora é atingir 3% do PIB durante a próxima legislatura, ou seja, ali por volta do ano de 2030. Lembrando que isso aproxima dos Estados Unidos do gasto percentual, claro, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje têm um gasto na casa de 3,3, 3,4, o que é bastante alto, realmente bastante alto. Você compara com os outros países da OTAN,
Normalmente ali, até pouco tempo atrás, não chegava a 2%. Depois que o Trump começou a botar pressão, a Rússia invadiu a Ucrânia e tal, aumentou um pouquinho, mas passou um pouquinho de 2%, né? Você ultrapassar da casa de 3% do PIB para uma economia grande como a britânica, não é uma informação qualquer, é algo realmente um investimento bastante grande. E é interessante porque o governo britânico já anunciou um plano de 1 bilhão de libras para investir em inteligência artificial que pode ser usada para aprimorar a tomada de decisão no campo de batalha. Ou seja, o Reino Unido está aí realmente preocupado em aumentar o seu nível de capacidade militar dentro de um contexto onde a Rússia, como a gente viu na pauta anterior, avança sobre a Ucrânia e mostra ali realmente uma ambição do ponto de vista territorial que ela não demonstrava no passado. Enfim, Tanguy, vamos acompanhar, mas a corrida armamentista segue a todo vapor, particularmente no continente europeu. E geleia Shakira, Daniel Souza, temos? Temos geleia da Shakira. Ô Tanguy, hoje falaremos sobre um dos nossos personagens preferidos, Emmanuel Macron. Pois bem, aconteceu nessa segunda-feira, dia 2 de junho. A estátua de cera do presidente da França, Emmanuel Macron, foi furtada do Museu Grévin, em Paris. Em ação filmada, 4 pessoas reivindicaram ali, né? Depois reivindicaram o furto para o Greenpeace. O quarteto entrou no museu como turistas. Depois eles trocaram de roupa e se fizeram passar por funcionários. Colocaram uma capa sobre a estátua, avaliada em 40 mil euros, e saíram pela saída de emergência. Saíram correndo pela saída de emergência com a estátua do Macron. A estátua foi levada para o entorno da Embaixada da Rússia, em Paris, perto ali da Torre Eiffel, e os ativistas exibiram juntamente com uma bandeira da Rússia e cartazes denunciando a importação de gás natural e adubo russo pelos franceses. Você não vai acreditar, que a França continua comprando adubo da Rússia, continua comprando gás da Rússia e o Greenpeace está denunciando isso. Aliás, o diretor-geral do Greenpeace da França, o senhor Jean-François Juillard, disse que a França faz jogo duplo. Ao mesmo tempo que apoia a Ucrânia e incentiva empresas francesas a continuarem comprando produtos da Rússia. Tanguy, a incoerência. Meu Deus do céu. Seu Emmanuel Macron, 2 caras. Nunca me enganou. E o pessoal aí do Greenpeace está mostrando a sua, digamos assim, as falhas no que diz respeito ao discurso do Emmanuel Macron. E o pior, Daniel, é que o Macron tem isso mesmo, né? O Macron, a Rússia invadiu a Ucrânia lá em 2014, o Macron era um que ficava a maior coisa de não, a gente tem que dialogar com ele, temos que conversar. Ali 2017, 2018, o Macron tava lá, não, tem que conversar com o Putin, ele não é essa pessoa. Poucos dias antes da invasão, Tanguy. Você lembra que poucos dias antes da invasão, em 2022, o Macron tava em Moscou, aí tava naquele mesão, né, do outro lado da mesa para falar com o Putin, pelo amor de Deus, Putin, não faça isso. A bem da verdade, naquele momento ali antes da invasão, em 2022, só quem avisou que a Rússia ia invadir mesmo foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos viraram para a Ucrânia e falaram, Ucrânia, bota as barbas de molho que os caras vão invadir. Você lembra da resposta da Ucrânia? Vai invadir nada. Vai invadir nada. Eles não têm coragem de invadir a gente, não. O Macron também. O Macron tava lá, não, vamos evitar essa invasão aí e tal. Mas o Macron tem esse negócio de jogo duplo. E assim, o protesto do Greenpeace é curioso porque é aquela coisa que a gente sabe, né? Mas isso coloca para o público, de uma forma geral, que a Rússia continua vendendo as coisas dela lá. É menos que antes? É menos. Mas que continua vendendo, continua. E o fato de pegar a estátua do Macron num filme, igual filme de assalto, de terceira categoria, né? Entra como motorista e troca de roupa e sai pela saída de emergência e vai para perto da embaixada da Rússia. É maravilhoso. Daniel Souza, se você quiser saber mais sobre história de espionagem, você não pode perder o curso lá do Petit Cursos sobre a Rússia.
tivemos uma aula inteira falando sobre Vladimir Putin, uma aula biográfica sobre Vladimir Putin, e lá a gente conta por que Vladimir Putin resolveu que queria trabalhar na KGB. Ele viu um filme na sua adolescência, ficou absolutamente encantado com aquilo, e desde então ele seguiu todos os passos até ir para a KGB e levou ele para a presidência. A pergunta que fica, Daniel Souza, se esse filme não tivesse sido exibido num cinema de São Petersburgo quando Putin era adolescente, talvez a história da humanidade fosse completamente diferente. Você fica sabendo disso se você acessar lá petcursos.com.br e dar uma olhada no catálogo de aulas que tem lá, inclusive uma aula sobre Rússia, tem curso sobre França, tem curso sobre China, tem curso sobre Estados Unidos, tem curso sobre tudo que você possa imaginar, inclusive inteligência artificial, né? A gente já falou bastante sobre tecnologia na política. petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador do Petit Jornal, não é apoiadora do Petit Jornal. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, tem o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.